Boa noite, boa tarde para quem vai assistir. Acredite que só o professor mesmo. O vídeo é para demonstração de uma atividade que foi passada para conclusão da disciplina de Sistema Operacional 1. Meu nome é Paulo Henrique. Já digo que o trabalho não está funcionando por completo, não consegui resolver os problemas. Eu acredito que seja algum problema de sincronização, de timeout ou com SOC, mas eu não tive tempo para testar, porque eu estava tendo tanto problema para poder resolver as sincronizações que eu não consegui fazer isso de forma correta. Enfim, é, primeiramente o código foi dividido em 6 arquivos, né? Então temos aqui o arquivo do cliente, o arquivo gerenciar, que eu vou explicar depois o que é, o arquivo importar, o arquivo mapa, o arquivo servidor e o arquivo teclado. R porque R foi revisado e foi o que foi enviado e ainda assim não está funcionando corretamente. Então, vou explicar primeiro o arquivo cliente. O arquivo cliente ele faz o seguinte: o arquivo cliente ele só envia informações e recebe informações do servidor. Então ele importa algumas funções. Deixa eu ver se eu estou usando todas. Não estou usando todas. Ele importa algumas funções básicas para fazer alguma coisa, que seria socket, thread. Importa isso aqui também, que é para poder enviar dados de forma fragmentada, porque não dá para enviar uma matriz inteira. Então esse pickle aqui, eu não sei se a pronúncia é correta, ele faz isso, né? Ele envia dados. E o teclado eu vou explicar logo a seguir, mas não tem nada nele a princípio, né? Então eu começo aqui passando IP, a porta. Aí no caso tem uma casa que não é minha, então eu estou usando esse IP porta aqui. Aí aqui a gente define o cliente, como a gente já sabe lá. Cliente socket, aí socket. Com a Finet, que a gente já tinha visto o que era em alguma aula. Com string, porque a gente está usando o protocolo do TCP. E a gente diz para o cliente ele se comunicar, quer dizer, ele se conectar com esse IP porta aqui, né? Que ele recebe como uma tupla. Que no caso ele está querendo se comunicar com o servidor, que eu vou explicar depois. E aí, quando ele se conecta, ele fala que está conectado ao servidor, pressiona alguma tecla para enviar alguma coisa, uma tecla, quer dizer, para enviar alguma coisa. Então ele fica aqui abrindo uma nova thread só para ouvir as respostas do servidor, né? Então eu criei uma função para isso, e tem um loop principal só para capturar a entrada do teclado, né? Ele ouve as respostas do servidor, mas ele envia as respostas, ele envia comandos do teclado para o servidor, né? Então o que está definido é só o ASCII. Quando aperta o ASCII, ele envia para o servidor o ASCII, e aí depois também fecha a conexão e dá um break dentro dessa função. E o elif ele serve para poder fazer uma comparação. Essa anotação aqui é uma anotação muito boa, que ela substitui o uso de, por exemplo, fazer assim: tecla é igual, enter, ou no caso, né, tecla igual up, entendeu? Então essa anotação ela serve para simplificar, né? Quando você tem vários casos que você vai comparar com somente um parâmetro, que no caso é esse tecla aqui. Então, enviar comando, em que eu vou enviar? O comando que eu vou enviar é uma tecla que eu vou apertar, e aqui que de fato eu envio, aqui eu só mostro qual a tecla que eu apertei, e aqui eu envio para o servidor. E aí eu vou enviar como UTF, certo? E depois eu vou olhar lá do lado do servidor, mas aqui vamos explicar o cliente, terminar de explicar o que o cliente faz. Então essa aqui é a função que ficou ouvindo o servidor. O que ele faz? Ele só recebe, sempre que eu mandar alguma coisa para o servidor automaticamente já tem que me responder alguma coisa. Então o que ele faz é ficar ouvindo qualquer resposta do servidor. Então, quanto for verdade, qualquer dado que é recebido do servidor, que no caso é uma matriz, ele carrega esse dado aqui, né? Primeiro eu recebo ele dessa forma, e depois eu preciso usar essa função aqui que eu tinha explicado antes, que serializa um dado, né? Ou seja, tipo, ele quebra o dado em várias partes, né? E depois remonta o dado aqui, e eu carrego aqui na matriz. E aí depois eu dou um limpa tela, e esse limpa tela vai ficar depois, por isso que eu uso o OS, para não ficar esquisito sempre que chegar uma nova matriz. E aí ele fala print mapa atualizado. E depois ele imprime essa matriz que o servidor enviou pra gente aqui, né? Então o servidor é responsável por ouvir todos os dados do servidor, e aí não só ouvir os dados do servidor, e ele também imprime o que o servidor enviou para ele de volta, né? E aqui o limpar tela, ele serve para poder, sempre que o servidor manda alguma coisa, eu vou imprimir na tela. Então, para não ficar um monte de matriz uma em cima da outra, né, eu limpo a tela. Então, limpo a tela, eu pergunto primeiro se eu estou usando, qual sistema operacional eu estou usando, e se for o caso de um sistema operacional ser o Windows, no caso, né, ele vai usar o CLS, que é o terminal usa isso para poder limpar a tela. Ou se for
o caso do Linux, ele vai usar o clear. E eu não sei se isso está certo, porque eu não sei muito bem se isso está certo. Tá certo sim, porque o Linux é clear mesmo, o CLS eu sei que é no terminal aqui do Windows. Enfim. Como eu não estou mais usando o Linux há 6 meses de trabalho, eu não sei se esse comando aqui funciona, mas acho que sim. É isso mesmo. É isso mesmo. Enfim, e aí isso aqui é uma função que é para imprimir algo na tela, tá? Só serve para imprimir alguma coisa na tela, então ele vai receber aquela matriz que o servidor me enviou e vai imprimir na tela. Então ela tem a instância, porque é para confirmar mesmo se é uma lista, porque eu estou tratando a matriz aqui como uma lista, para confirmar se de fato eu estou mandando a matriz em vez de outro dado. E aí eu vou pegar em cada linha, eu vou imprimir, e eu vou botar essa barra em pé aqui, que eu não lembro o nome agora. E é isso. E aí eu inicio a função aqui, né? Quer dizer, eu iniciar o programa principal aqui, né? Que o programa principal do cliente é só isso aqui. Então aí eu notei que acho que não vale a pena explicar o teclado, mas a implementação dele está aqui. O teclado eu meio que implementei ele na unha, né? Porque eu não achei nada feito de forma prática para eu conseguir usar, né? Então a única coisa que eu vou falar sobre o teclado é que para usar o teclado, Keyboard ela não é uma biblioteca padrão em Python, então tem que usar o pip install e baixar essa biblioteca Keyboard. E o que ele faz é que sempre que o usuário aperta um botão, né, que a gente definiu aqui, ele chama essa biblioteca teclado. Não tá chamando teclado? Deixa eu ver aqui. Tá chamando a biblioteca teclado. Ele chama essa biblioteca teclado só para interpretar o que o cara tá fazendo de fato. Na verdade, quando eu projetei essa tecla, era o próprio usuário que calculava a posição. Então sempre que apertava up, né, eu entrava numa função que ela foi feita para mandar um ponto para o servidor. Então antes, quando eu tinha projetado, eu mandava um ponto para o servidor, literalmente o ponto para onde o cliente andava, e tirava essa responsabilidade para o servidor fazer, né. Depois eu passei a responsabilidade de calcular o ponto para o servidor, e aí depois eu deixei em desuso essas funções aqui. Então o que eu estou usando agora, a razão de estar usando agora essa biblioteca Keyboard é só para poder interpretar literalmente o botão no teclado. Então quando eu aperto isso aqui é só o que o servidor recebe. Não é mais uma função que ativa e retorna o ponto. Eu literalmente só estou querendo interpretar o que significa. Que no caso aqui, ó, tá dentro dessa faixinha aqui. E aí eu pego esse botãozinho, né, da tecla aqui, e mando para lá pro servidor. Que aí eu vou explicar depois. Agora, deixa eu ver o que eu tenho que explicar. Eu vou explicar o servidor. O servidor não é a parte mais difícil, mas já é difícil. Não está funcionando, é uma pena. Mas vamos lá. O servidor ele começa importando um monte de funções básicas de uma biblioteca que eu criei somente, de um arquivo que eu criei somente para fazer importações. Porque tinha muita coisa em comum que mais de uma função usava, e era mais interessante colocar em outra função para não ter um tipo de problema que é a chamada circular, né? Então ele começa fazendo essas importações de coisas mais básicas nessa biblioteca. Só puxa algumas funções de algumas outras bibliotecas, no caso de quando ela é bem particular a um determinado arquivo, né? Quando não é, então ela fica ali no importar e se torna uma função comum. Lá em importar tem duas funções comuns, né, que seriam usadas tanto em servidor como em gerenciar, então eu preferi deixar importar. Ele também imprime o mapa, porque ele precisa criar o mapa, depois eu explico o mapa. E aí o servidor também precisa de definir em qual IP e porta ele vai ouvir. Como o cliente precisa saber onde vai se conectar, o servidor na verdade precisa saber aonde ele vai fazer a amarração. E aqui também, dentro de servidor, eu tenho uma função que é adicionar um jogador, que é DD jogador, né? Ele só pega o socket do jogador e o endereço do jogador, usa uma variável chamada ID único, que eu coloquei em importar, que era uma variável que seria usada para outros arquivos também. E quando eu crio um jogador, eu tenho que bloquear, né? Eu tenho que completar essa ação aqui, nada pode interromper isso, né? Então eu só bloqueio aqui até terminar essa operação. Então eu vou lá, falo que o ID do usuário é o atual, o nome desse usuário é o ID atual, aí dou o socket, dou todas essas estruturas aqui necessárias para fazer ele funcionar corretamente ao longo do tempo. E aí tem o movimento de jogadores, essa função aqui é muito importante, né? Não é a mais complicada. Deixa eu ver aqui, ó, meu pai. Enfim, essa função aqui ela é o seguinte, ela pega qualquer movimento de jogador, no caso, só pega os que são definidos, né? Enter, qualquer tecla de pra esquerda, pra direita e pra cima e baixo, né? E o ESC também, e interpreta e faz uma ação para cada uma delas, tá? Então ela fica ouvindo os comandos dos jogadores, né? Então ela tem isso aqui que é o tratamento de erro, né? E ele vai até lá embaixo,
E, na verdade, quando ela passa no tratamento de erro, ou seja, não dá nenhum tipo de problema, ele fica ouvindo o que o servidor faz. Até deixei esse log aqui, e eu tenho que apagar, e não vou apagar porque o que foi enviado foi isso. Então ele recebe, se o usuário, né, se o jogador, no caso ali, ele estiver em sala tesouro, ele vai bloquear, né. Quer dizer, ele vai ignorar os comandos que o usuário vai mandar, porque em sala tesouro tem outra definição lá que eu fiz para poder fazer o jogador se movimentar dentro da sala. Não sei, o código foi horrível, mas é isso. E aí, esse comando aqui, deixa eu ver. Esse comando aqui é todo os comandos, as teclas que o usuário enviar, tá? E aí essa função aqui só é responsável por isso, só por interpretar os movimentos dos jogadores, né? Então quando o jogador manda não manda nada, ele é desconectado. Quando o jogador manda algo que está dentro desse parâmetro aqui, ele vai responder usando essa função aqui, que está dentro de uma biblioteca chamada gerenciar. Quando enter, ele vai responder aos jogadores. Quando dá um ESC, ele vai fechar a conexão do jogador, vai liberar o semáforo se ele estiver dentro de alguma sala de tesouro. Libera o semáforo, é isso mesmo. Aí, como eu vou liberar o semáforo, eu tenho que terminar de fazer essa coisa, né? Não pode deixar de fazer. Então tem que trancar essa operação. E eu vou limpar a sombra do usuário se ele sair, né? Foi desconectado, né? Dentro dessa sala do tesouro. A sombra do usuário, no caso, é um X. E aí depois eu vou remover os jogadores dentro da lista, né? Na verdade, dentro do dicionário de jogadores. E depois eu vou responder a todos os jogadores, tá? E é isso. E o hospedar, ele é só aquele servidor mesmo que a gente conhece, que o professor mostrou 1 milhão de vezes na sala. Ele tem essas funções aqui. Ele cria o socket do servidor usando as definições que são semelhantes ao cliente, a gente já falou. E ele associa também, agora ele vai associar, ele não vai conectar naquilo, né? Ele vai fazer um byte. E depois eu vou ligar a opção de listening. E eu tinha que definir quantos era para estar aqui, mas eu não fiz isso. E depois disso eu vou criar uma sala, né? Eu vou criar todas as salas, quer dizer, só chamando a função criar a sala principal. Só chamar a função criar a sala principal, já cria todas as coisas que a gente quer, né? Então lá, já está aqui no parâmetro já bem definido, né? Então não vou explicar, porque graças a Deus eu fiz tudo em português, então não preciso de explicar nada. Aqui, né? Os parâmetros já estão bem explícitos. Já estão bem explícitos. Servidor pronto e aguardando conexões, e é só isso. Depois que ele terminar de criar a sala. E ele depois o que ele faz é ficar ouvindo para ver se algum cliente vai se conectar, né? E se um cliente se conecta, né? Ele diz que ele dá um socket para esse cliente, né? E um endereço. Além disso, na verdade, é porque essa Service Socket Accept ele dá uma dupla com 2 informações, né? E aí eu falo quem se conectou, né? Quer dizer, pelo IP. E eu dou um ID para esse jogador. Eu preciso de ter esse ID aqui, porque eu vou abrir uma thread pro ID desse jogador para lidar com os movimentos do jogador de forma separada, como se o professor tinha mostrado a arquitetura que não era iterativa. Essa arquitetura aqui, no caso, não é iterativa, é outra arquitetura, que agora eu também não me lembro o nome. Aí ele vai chamar essa função aqui add, que vai usar essa estrutura, e vai passar os parâmetros lá iniciais para ele funcionar corretamente. E aí vai criar uma thread para lidar com os clientes, deixa eu ver mais. É só isso. Eu vou startar e aqui eu começo a operação, que eu hospedo o servidor. Então, eu preferi não usar o int e o menu principal. Eu acho que talvez isso pode ter afetado, por isso não está funcionando corretamente, mas eu não sei. Foi assim que eu fiz, porque eu fiz tudo separado por funções. Isso sempre está explicado. Agora vamos pro monstro aqui, que é o gerenciar. Então, o gerenciar também ele vai importar um monte de bibliotecas e funções do R-importar, né? E também as estruturas foram feitas todas em R-importar. E acho que eu deveria até ter mostrado primeiro o que tinha lá em R-importar, antes de chegar e observar o gerenciar. Mas é porque eu quero ir pelos mais difíceis primeiro, pra depois ter que explicar menos. Deixa eu ver aqui qual quantidade de linhas tem aqui. Então aqui a gente tem um código de 177 linhas. Eu acho que esse daqui é o maior de todos. E esse código aqui me deixa agoniado. Vamos lá. O que o RGerenciar faz? O RGerenciar ele gerencia, coordena tudo que o jogador faz, quer dizer, os jogadores fazem dentro do mapa, né? Então ele coordena o tempo que o jogador tem que ficar dentro da sala de tesouro, coordena qual o jogador que acessou, que conseguiu adquirir o portal da sala de tesouro, coordena qual jogador pegou um tesouro, entendeu? Coordena também como ele vai voltar para a sala principal quando ele sai do tesouro, entendeu? E determina também a posição do jogador, porque eu tirei essa possibilidade do jogador dar a posição para o servidor que vai fazer isso. Sobrecarrega o servidor, mas enfim, né? É isso. Enfim, aí eu começo com a função de determinar nova posição. Como é que eu determino a nova posição? Sempre que um cliente manda uma posição, né? Um jogador manda uma posição. Eu pego as coordenadas, né? Onde o cliente está atualmente. Pego o comando que ele está mandando, que é uma daquelas teclas definidas, que é as setas, o ASCII e o Enter. E eu preciso saber em qual mapa ele está, porque a determinar uma posição é geralmente sobre um mapa, né? Sobre uma matriz, no caso. E aí a gente vai verificar se o que ele faz é válido, né? E isso daqui, ó, que a gente está vendo, é muito semelhante ao que tinha antes, em cada uma dessas funções aqui.
tá vendo? Vai na verifica se não está na borda superior, entendeu? O que ele faz aqui é muito semelhante ao que tá aqui. Então o que era feito aqui passou pra cá agora. Então aqui verifica de forma consistente se ele não está saindo das bordas. E depois, quando ele verifica tudo isso, tá tudo ok, o que ele retorna é a nova linha, a nova coluna. Que a partir da coordenada que a gente tinha antiga, que era linha e coluna, a gente descobre qual é a nova linha e nova coluna. Se não for verdade, quer dizer, se ele der um movimento inválido, a nova linha e a nova coluna, na verdade, é a linha coluna, porque ficou inválido, ou seja, ele não sai do lugar, né? E o pega-tesouro, o que é o pega-tesouro? Pega-tesouro é, se um jogador achar um tesouro, eu vou bloquear aquele tesouro que eu achei, né? Independente de onde esteja, se estiver na sala tesouro ou na sala principal. Vou perguntar agora se ele está na sala principal. Se ele estiver na sala principal, eu vou criar uma lista de semáforo para me guardar ele ali. E depois eu vou verificar uma coisa. Se ele tiver um semáforo, ele tem que estar na nova linha, na nova coluna, que é onde eu vou andar para tentar pegar o tesouro. Se não, eu vou criar uma thread para ele. Isso daqui não precisava de fazer isso, mas eu fiz isso aqui porque achei que poderia errar ali na hora de criar o mapa, mas depois eu percebi que não. Nada a ver, então isso aqui podia ser considerado. Se não tivesse uma thread, ele criaria uma nova thread para aquilo. Por isso que tem essa listinha aqui. E guardaria ela ali. E aí é isso. Aí, dentro desse elemento, desse objeto aqui que eu verifiquei, se ele tem uma thread de semáforo, né? Quer dizer, se ele tem uma thread, no caso, que eu criei, ou se ele tem uma thread de semáforo que ela foi definida em RMapa e foi definida corretamente, ele vai verificar, se ninguém pegou aqui, se ninguém pegou o tesouro, então eu vou desconsiderar e vou pegar o tesouro. Mas se alguém pegou o tesouro, então eu vou dizer que o tesouro já foi adquirido por outro jogador, e aí eu vou encerrar a função de pegar tesouro. Porque se eu encerrar a função, ele não pode executar esse restante, que é acrescentar mais um ponto para o jogador, diminuir o tesouro da sala atual que eu estou participando, que eu estou atualmente, e atualizar, né, a nova linha, que é a linha que eu estou pisando, para um ponto do mapa padrão. E depois eu vou dizer que o jogador ele pegou um tesouro e quantos tesouros restam na sala. E é isso. Agora a gente vai explicar o que significa a função gerenciar movimento. A função gerenciar movimento, ela, diferente da outra função, que é determinar uma posição, a gerenciar movimento, ela é responsável por saber se o que o cara está fazendo de fato, além de ser válido, ele está colidindo com algumas coisas, né? Ou seja, se ele está encostando em algum tesouro, se ele está encostando em algum portal, ou se ele está encostando em algum player, entendeu? E também vai ser responsável por atualizar as coordenadas que estão dentro da estrutura do jogador. Então eu começo pegando o próprio jogador, dentro do dicionário eu dou o ID do jogador e aqui eu pego o jogador. E aí pra pegar a sala que eu tô, eu olho pra dentro do jogador, olho pra coordenada que ele tá de sala e dou aqui. E depois, em antiga posição, eu falo que ele recebe essa tupla aqui. E aí tem o mapa atual, e depois do mapa atual tem... Quer dizer, é porque aqui eu só tenho só a sala. Aqui o dicionário, no caso. Se eu quiser ver qual é a matriz dentro do dicionário, tem que dizer mapa. Depois eu tenho que mostrar o que ela faz ali. E aí eu quero a nova posição vai ser determinada pelaquela função que a gente aplicou aqui, que ela só fala se é válido. Se for válido, ela retorna uma nova linha, uma nova coluna, uma tupla. Eu coloco essa tupla dentro da nova posição. Se retornar alguma coisa, né, então, de fato, ele é válido e ignora essa verificação, dando essa nova posição para nova linha, nova coluna. E aí eu pego remover sombra. E para que serve remover sombra? Se o cara, por exemplo, estiver na sala principal e ele andar aqui nessa sala principal e encontrar um P, eu preciso verificar se, quando o jogador estava numa posição anterior, se aquilo ali era um P mesmo, porque eu não... quer dizer, quando o jogador estava na posição antes de entrar no P, eu preciso de remover a sombra dele, a marcação dele, para dar a impressão de que o cara entrou dentro do portal e ele sumiu da sala principal. É isso aqui que a gente está fazendo. E aqui eu vou verificar se ele bateu em alguma coisa, né? E aí vamos explicar isso aqui rapidinho. Se ele encostou em alguma coisa, eu primeiro preciso de olhar pela nova linha e pela nova coluna. Passo o ID, mas não usei, passo na posição, passo o atual, passo o atual. Então aqui eu vou olhar assim, se existe um jogador nesse mapa, eu vou dizer que o movimento é inválido, porque já existe um jogador por a posição. Se eu estou na sala principal e nesse mapa que eu estou da sala atual, né, for igual a P também, que significa que eu estou na minha sala principal e estou entrando no portal. Então o que eu vou fazer é vou pegar a chave, né, que seria a nova linha, nova coluna, e vou verificar o que tem dentro desse portal. Se dentro desse portal tiver alguma coisa, né, e esse portal não for ocupado, não estiver ocupado, é isso mesmo, não estiver ocupado, eu vou entrar nele. Tem que ter essas duas condições aqui. Senão vai matar e o cara não vai poder entrar aqui, entendeu? Porque está ocupado. Certo? Então verificar a colisão só faz essas coisas. Ele verifica se tem um play ali e verifica se eu posso entrar no portal.
Então voltando aqui. Então a gente já falou o que ele faz. E se chegar alguma informação aqui, né? Ele vai dar como falso e vai continuar ali. Então verifica se o jogador está pegando o tesouro. Então, ou seja, se o cara pegar um tesouro independente da sala de onde ele estiver, ele vai chamar a função pegar tesouro. Vamos pegar tesouro, já expliquei, tá aqui. E aí depois ele vai atualizar o mapa e depois atualizar a coordenada. Essas funções complicadas, vou explicar daqui a pouquinho. Depois ele vai retornar um true. E para onde vai ser true? Para uma outra função, deixa eu ver aqui. Para uma outra função que fica lá dentro do servidor. Que eu não expliquei, que eu falei que tá lá e agora tá explicando ela, que no caso é essa aqui. Vou mostrar aqui, ó, para onde ela vai. Servidor, aqui, ó. Ela gerencia os comportamentos do usuário. Ó, gerenciar movimento. Certo. Então, é isso. Então agora a gente vai verificar como é que funciona o atualizar coordenadas. Atualizar coordenadas, ele recebe o ID do jogador, a nova posição. E o que ele faz? Ele pega lá um jogador único, né, dando da lista de jogadores, né, do dicionário de jogadores, dando o ID, pega a minha coluna, da nova posição, pega a sala atual, que eu preciso saber em qual sala ele está, se ele está na principal, se ele está numa sala de tesouro. E aí eu falo, ó, de qualquer forma, eu já vou atualizando a coordenada do jogador. Ele está nessa linha, nessa coluna aqui, coordenada sempre a tupla. Já tem que deixar atualizado, nesse caso aqui, porque pode ser que não entre em nenhuma dessas condições, então eu preciso já de manter atualizado. Se ele estiver na sala principal e dentro dessa sala ele bater e encostar no P, eu vou pegar esta nova sala, né, que é essa linha, essa coluna aqui, vou atualizar a coordenada da sala do jogador, para dizer que ele não está mais na principal e agora ele está dentro de uma sala de tesouro, é assim que eu defini sala de tesouro. Vou atualizar a coordenada do jogador para 0,0, vou dizer que ele está em sala de tesouro, true. E depois disso, eu vou iniciar essa thread aqui. Para que essa thread aqui? Para quando um cara entrar dentro da sala de tesouro, né, essa função aqui, gerenciar a sala de tesouro, vai ser aberta somente para o cara que estiver dentro da sala de tesouro, não para todas as pessoas que estão dentro do mapa. Então tem que ser uma outra thread. Perceba que isso aqui é bem esquisito, porque você abre uma thread que já existe uma thread para tratar o movimento dos usuários, quer dizer, dos jogadores. E aí depois você abre uma outra thread só para dizer que dentro do movimento desse jogador aqui, ó, você vai, quando ele estiver na sala de tesouro, você vai separar o comportamento dele da sala de tesouro da sala principal, entendeu? O que ele faz na sala de tesouro não influencia a sala principal. Aí você usa uma thread pra fazer isso. Pena que não tá funcionando, mas enfim, né? Aí, bom, isso aqui funciona pro caso do cara que entra na sala de tesouro. Se o cara estiver na sala de tesouro e ele for expulso da sala de tesouro, aí eu defini como uma linha negativa e coluna negativa, o que por definição não é possível, né? Porque a matriz só trabalha com números neutro, que seria o 0, ou números positivos. Então quer dizer que eu expulsei o cara da sala de tesouro, aí eu vou dizer assim, ó, que o cara que na coordenada da estrutura, que na estrutura coordenada da sala do cara ele voltou para a sala principal, na coordenada do jogador ele passa a ser 0, 0 e não está mais na sala de tesouro. E aí eu continuo escutando e é isso. Agora a gente vai falar de atualizar mapa. Atualizar mapa não é difícil, graças a Deus. Aí vai fazer a mesma coisa que a gente sempre faz, a gente pega o único jogador, a gente pega a única sala, a gente fala qual é a nova linha, nova coluna. Depois disso, calma aí, vou dar uma pausa. Voltando, eu tava saindo do quarto ali que antes eu dormir. Enfim, onde eu tava. Ele faz as mesmas coisas que todas as outras funções fazem, basicamente. Eu preferi fazer assim, parecer mais intuitivo. E o que ele faz? Ele faz o seguinte: o atualizar mapa ele é uma função um pouco mais dedicada a responder para cada tipo de público. Se o cara estiver na sala principal, vai atualizar para todo mundo que está na sala principal. Mas se o cara estiver apenas na sala no caso. Caralho, que eu fiz? Desculpa, botando novamente, como eu disse, essa função é um pouco mais responsiva. O que eu quero dizer com isso é que se o cara estiver na sala principal, o cara andar na sala principal tem que atualizar para todo mundo, então todo mundo recebe atualização quando estiver na sala principal. Mas se o cara estiver apenas na sala tesouro, somente ele precisa de receber aquela atualização, certo? E quando que a pessoa que está fora da sala principal, quer dizer, da sala de tesouro, vai receber aquela atualização? Quando aquele cara sair da sala de tesouro para ir para a sala principal. E o que ele vai receber é a atualização da estrutura, né? E é isso. E aí o que ele faz é isso aqui, ele vai lá, pega o mapa principal, fala que no mapa principal tem a antiga linha, antiga coluna, ou seja, o cara andou no mapa principal. Se ele andou, aquela posição antiga dele vai ser preenchida pela forma como ele estava imprimindo a matriz. E se ele ir para a nova linha, nova coluna, ele vai colocar ele na nova posição. E aí eu coloco o none, por quê? Porque não estou fazendo para um cara só, estou fazendo para todo mundo. Então eu passo o none para dizer que o meu socket do meu cliente, né, seria todos que estão incluído na resposta jogadores. Depois tem que falar disso aqui, que ela tá já aqui na próxima para falar.
E aí é aquilo que eu falei, vai repetir aqui, só que isso aqui tudo funciona para o cara que tá dentro da sala de tesouro. E agora é situacional, né? Então eu vou pegar o socket daquele jogador e enviar somente para ele. E, enfim, é isso. Agora a gente vai falar da gerenciar sala tesouro. A gerenciar sala tesouro, ela é a mais difícil, né? E eu acho que é ela que tá me causando problema também. Deixa eu ver aqui. A gerenciar sala tesouro, ela é feita para trabalhar com o player, com o jogador que tá dentro da... Vou botar 15 aqui, mas eu botei 7. Que tá dentro de uma sala específica de tesouro. Então sempre que alguém entrar na sala tesouro, essa função aqui ela vai ser aberta como uma thread nessa daqui, ó. Nessa atualizar coordenada. Então, ele vai fazer a mesma coisa que os outros, vai pegar o client socket aqui, isso aqui eu desabilitei, não sei mais porquê. Teria que ter habilitado isso aqui novamente, esqueci de habilitar. Tava testando que tava dando problema. Deixa eu ver mais. Aí aqui a gente define o tempo inicial para começar a contar e aqui o tempo máximo. O tempo, isso aqui vai aumentando e esse daqui esse cara aqui, ó, ele só pode ir até o máximo desse cara aqui. Aí já fazendo a diferença aqui entre os dois. É bem tranquilo. Aí o que ele faz é, enquanto o cara tiver com o tempo funcionando, né, ele recebe comandos do cara. E é engraçado isso aqui, porque ele recebe comandos do cara na gerenciar tesouro, só que no servidor ele também recebe comandos, ó. E isso aqui deveria ter separado, mas eu errei. Eu acho que também isso está dando problema. E é isso. E o que ele faz é ficar recebendo comando. Aí quando o cara para de mandar comando, não manda nenhum comando, ele supõe que o cara foi desconectado, né, dentro desse tempo definido aqui que eu dei. Os comandos que ele recebe são os mesmos comandos que foi definido para o servidor ouvir, né? E ele responde usando aquela função de gerenciar movimento. Certo? E é isso. E aí se moveu, aqui eu falo do cara que está fazendo coisas dentro da sala. E quando manda alguma coisa que não é um comando esperado, né, sei lá, apertar alguma outra letra aí, ele diz que o comando não é conhecido. Mas na verdade isso aqui deve nem funcionar, porque ele nem consegue interpretar comandos que não são conhecidos, porque o teclado já não... que eu botei lá, o teclado já não consegue captar mesmo isso. Isso aqui então é inútil, essa coisa aqui. Aí exception é pra tratar erro, isso ajuda um pouco. E aí é o seguinte, esse caso aqui, como eu falo que o cara vai sair em 7 segundos, quando o tempo terminar, ele vai travar, vai dar um look aqui, eu vou fazer um bloqueio pra poder fazer uma operação na estrutura, né? Teve coisa aqui que eu esqueci de colocar o look, mas é fogo, eu tô me acusando. Deixa quieto. E o que isso aqui vai fazer? Isso aqui, quando o cara sai da sala do tesouro, eu vou pegar a coordenada que ele tá, que é a coordenada do jogador, minha coluna aqui, e vou falar assim, ó, eu vou liberar o semáforo, depois de liberar o semáforo eu vou pegar na sala que o cara tá lá, na posição do mapa, eu vou atualizar a linha coluna, ou seja, eu vou liberar o cara do mapa, eu vou tirar o cara do mapa lá, vou simular que o cara foi removido da sala de tesouro. Depois eu vou falar que, eu vou reiniciar esse timeout aqui, que eu esqueci de habilitar isso aqui de volta. E depois que eu fazer isso, eu vou atualizar as coordenadas do jogador. E aí, pela definição, quando eu mando -1, eu digo que ele tá fora da sala tesoura. Eu vou atualizar as estruturas dentro do jogador. Aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dizer que ele tá na sala principal, porque ele saiu da sala de tesouro. Vou dizer que ele tá agora na coordenada 00. E vou dizer que em sala de tesouro ele é falso, porque ele não está mais na sala de tesouro. Aqui. E é isso. Graças a Deus. Agora a gente pulou para o arquivo R importar. Graças a Deus está ficando fácil, né? O R importar, ele é um arquivo, né? Que ele é feito somente para centralizar todas as importações. Porque eu estava percebendo que toda a parte de lógica, que é do lado do servidor, estava distribuída em 4 arquivos. 1, 2, 3 e 4. E esses 4 arquivos, eles estavam importando as mesmas funções às vezes. E estava ficando uma sopa de letrinha. Então, para simplificar isso, né? Eu preferi criar um arquivo, que é o R importar, para poder até mesmo facilitar o uso dessas estruturas aqui. Porque ficar importando essas estruturas toda hora, em vários lugares diferentes, isso causa problema também. E para evitar esse tipo de problema, a gente só centralizou ele num arquivo diferente. Então aqui, ó, não cliente, porque o cliente não carrega nada que tem um servidor. Né, aqui. Então aqui, ó, você vê que a importar tem o socket, tem o thread, tem o time, tem o equal. Só que, por que não tá usando aqui? Bom, tá aí. Tem aí a resposta a jogadores, que tem uma função que tá aqui dentro, que eu vou explicar depois, que é uma função comum. Deixa eu ver mais. Tem a sala, que é uma estrutura, tem os jogadores, que é outra estrutura também, e tem o look também. E o ID é único, não sei porque eu não usei. Depois eu vejo ali o que ocorreu.
Ah, não usei porque eu tava usando global. Por isso que eu não usei aqui no servidor. Porque se eu não tivesse usando global, aí eu teria que importar ela ali. Enfim, é isso. E aí, ó, eu separei aqui bonitinho, dizendo que as estruturas estão aqui, jogadores, sala, controladores são só o ID, né, para controlar a COD do usuário, do jogador no caso, e o look que é para evitar condições de corrida, na verdade, de qualquer caso. Eu pensei até em criar um outro look para cada coisa separada, mas não fazia o menor sentido. Quer dizer, deixa eu pensar se faz. Não faz, não fazia sentido. Talvez eu colocaria uma complexidade desnecessária, eu acho. A pessoa ia fazer um look para cada caso, mas não faz sentido. Enfim, aí tem essa função aqui que ela nasceu dentro do servidor, mas depois percebi que não é só ele que usa. Essa também aqui nasceu dentro do servidor, mas ela é. Essa daqui é de fato a função que eu vou usar. E essa função aqui chama essa daqui. E aí depois eu tirei porque outro lugar usa uma ou outra função. Né? Então, o servidor ele usa o resposta a jogadores. Quem recebe um socket, recebe a ID do jogador, e ele o que ela faz? Ela responde aos movimentos dos jogadores. Então ele tenta mandar alguma coisa, né? Porque é uma função de responder aos jogadores, o cliente espera, o jogador espera uma resposta do servidor mesmo, e a resposta sempre é uma matriz, né? Então, o que ele faz aqui? Né? Vamos verificar como que ele faz isso aqui. Ele pega o ID do jogador na coordenada, se ele estiver na sala principal, eu vou pegar e vou atualizar a matriz para todos os jogadores. Só que eu primeiro vou guardar quem está desconectado, né? Nessa variável aqui, nessa lista aqui. Né? E aí, quando eu chamo essa enviar para todos, eu passo só a sala, que eu passo só a matriz, na verdade, porque eu vou enviar a matriz para todos. Né? No caso, como eu sei que ele está na principal, então eu chamo lá a sala, da dicionário sala principal mapas. E aí eu venho para cá. E aí, quando eu vejo que a lista está cheia, tem alguém aqui, eu vou lá e removo os jogadores desconectados. Eu dou só um pouco, mas era para ser um del, mas funciona também. E quando o cara não está na sala de principal, então ele está na sala de tesouro. Aí eu mando somente pra. Aí eu só mando pra cá. Isso. Aí tá aí. Eu olho pro jogador, ID, coordenada sala, mapa. E aí eu vou lá e envio. E tá aí. Deixa eu ver. Por isso que no servidor tem essa função sendo chamada, mas não está sendo usada. Porque eu tirei daqui aquela função que era a resposta e passei pra cá. E esqueci de remover a importação de lá. Aí o section para tratamento. Aí o que essa daqui faz? Essa daqui ele envia pra todos. Assim, envia a matriz para todos os jogadores conectados. Mas, lembrando que esse cara aqui já fez o filtro. Ele vai responder a determinado jogador se ele estiver na principal de uma forma e se ele estiver na sala de tesouro de outra. Entendeu? Então o que esse cara aqui faz? Ele só é responsável por enviar. De fato, ele envia. É isso mesmo? Ele é o cara que de fato envia as informações. Né? Enquanto... Quer dizer, quando é para todos, no caso, né? Ele envia informações, mas somente quando é para todos. Então, quando ele tá na sala, quando a pessoa está na sala principal, eu vou criar essa lista aqui, que é uma matriz, no caso, essa matriz aqui, só para desconectar os caras que não estão conectados. Então, eu vou verificar se no jogador, né? E aí, quando eu uso o item jogador, que eu estou percorrendo todos os elementos do dicionário, e aí eu vou pegar o socket do jogador e vou enviar para ele. Se não conseguir enviar para o cara, então o cara está desconectado. Se o cara está desconectado, eu coloco ele dentro da lista. Né? E depois de tudo isso, eu só retorno a lista para cá. Por isso que aqui, ó, eu pego o desconectado. Depois que eu retorno a lista, eu vou lá e removo os caras. Aí é só isso que tem aqui na importar. Agora, vamos para outro arquivo. Aí tá aí. Bom, ele também vai chamar a from importar, né? Quer dizer, ele vai chamar também o arquivo importar, que é isso aqui. Deixa eu lá. Enfim, Bom, agora eu vou explicar o que o criar sala principal faz. O criar sala principal, acho que nem tem muito o que dizer. Ele só vai criar uma matriz, e aí ele vai criar uma matriz que tem os portais associados e dentro dos portais tem tesouro dentro dessas salas que tem os portais. E além disso, na sala principal também tem tesouro. Então o que ele faz é só isso aí. Ele é uma função que eu passo o tamanho da sala principal, a quantidade de tesouro na sala principal, quantidade de portais, ou seja, a quantidade de salas de tesouro, e a quantidade, quer dizer, o tamanho da sala de tesouro. E aí ele vai criar uma matriz principal. Né? Isso aqui ele já criou uma matriz. Isso aqui é uma função, é uma forma rápida de escrever isso. E aqui ele garante a posição inicial do jogador na... Quer dizer que na 00 é inicial, mas isso não está correto. Já aviso, não vou ser bem honesto. Adiciona tesouro na sala principal. E aí eu vou criar outro dicionário. E esse dicionário, ele vai ser todo os meus semáforos. Que é pra dizer aonde que o cara tem que... Quer dizer, que sempre que eu colocar um tesouro no lugar, na sala principal pelo menos, eu tenho que colocar um semáforo nesse tesouro que está na sala principal. Então é um dicionário de tesouros.
Aí ele vai falar aqui, ó, se tem esse ponto aqui, ele vai colocar o Tzinho, vai colocar o semáforo e vai fechar. E aí ele vai pro próximo caso, né? Você vai fazer o que tem que fazer aí. Aí adiciona os portais e cria a sala tesouro. Aí ele faz isso aqui randomicamente, né? E é só para o número inteiro, a gente vê aqui. E aí ele pega um x e um y aleatório. E aí ele vai e coloca nesse x e y aleatório ele vê se tem ele vê se tem se tá vazio e coloca um portal. E aí quando coloca um portal ele fala assim, eu vou definir a quantidade de tesouro para esse cara, que também é aleatória. Eu não vou mexer nisso. Para esse portal aqui, né, para essa sala de tesouro aqui, a quantidade de tesouro é aleatória, eu não defino isso. Que eu prefiro fazer assim, que é muito menos controle para ter que ficar passando para cá, para dentro dessa função que ela já é meio grande. E depois disso aí eu vou olhar para o que? Para o mapa. Quer dizer, desculpa, eu tô dando para essa chave aqui, né, mapa, eu tô criando uma sala de tesouro. E isso aqui é uma função que tá aqui embaixo, eu vou explicar daqui a pouco. E aí depois eu vou colocar o semáforo, né, para o portal da sala de tesouro. Eu vou dizer quantos tesouros tem dentro dela. Eu já sei porque tá aqui, ó. Pra poder, sei lá, dar um fim no jogo, né. É isso mesmo, pra dar um fim no jogo, tipo. Aí aqui tem o elif, sala principal. Isso aqui é o seguinte. Se por acaso eu sortear uma posição randômica e já tiver um tesouro, ele sorteia novamente. Acho que eu tinha que ter feito isso também pra aqui, mas não sei. Aí eu venho aqui e adiciono a sala principal no dicionário. Por quê? Porque quando eu criei a sala principal ela é criada somente com notação de matriz mesmo. Só que aí, pra me guardar ela, eu preciso só de adicionar ela no dicionário. Né? Que aí são todas as salas. As salas são todas salas, incluindo a sala principal. E aí nas salas, que é o dicionário, eu incluo essa chave aqui, que é o principal. E o mapa, o tesouro restante e o semáforo. Que o semáforo é pra quem? O semáforo seria os semáforos do tesouro que estão na sala principal. Nesse caso aqui. Deixa eu ver mais. E outra coisa, a chave para cada uma das... para cada um dos portais é a própria coordenada, que é bem mais fácil de fazer. Terminando aqui. Vou direto. Agora a gente vai explicar a última função. A última função é bem pequenininha, ela é uma função que ela cria uma sala de tesouro. Então sempre que eu tiver colocando um portal, né, numa determinada coordenada, eu vou definir a quantidade de tesouros de forma aleatória e vou inserir essa chave no dicionário. Com essa chave para dizer qual é o nome do item do dicionário. Junto com essas paradinhas aqui, o mapa, semáforo, não sei o que lá. Só que quando eu vou criar o mapa, eu só tenho que passar com o também da sala de tesouro, que não é definida aleatoriamente, eu passo aqui na sala principal, e eu tenho que definir quanto tesouro ela vai ter, e aí não sei o que é aleatório. Deixa eu ver. E aí eu vou chamar essa funçãozinha, né, que é criar a sala de tesouro. Eu preferi fazer tudo com função separada para ficar mais fácil de entender e debugar, apesar disso não ter me ajudado a resolver, a escrever corretamente o programa. E aí, o que é que eu passo? O tamanho da sala, a quantidade de tesouro. Cria uma sala de tesouro com tesouro distribuído aleatoriamente, é isso aí. Então aqui eu vou usar o math, né, aqui porque isso aqui eu quero saber se na hora que eu definir lá o valor aleatório, podia ser feito de verdade, porque eu poderia colocar mais tesouro na sala do que o tamanho dela. Então, para me garantir que o tamanho seja, que a quantidade de tesouro tenha o tamanho da sala, então eu fiz essa verificação aqui. Essa verificação aqui também, ela também é para inserir os portais e os tesouros na principal também. Eu acho que essa verificação foi feita também. Senão eu esqueci. São pai. Matriz tesouro. Aqui ela vai criar uma matriz que na verdade é a sala de tesouro. Ela vai criar uma matriz que é quadrática, né? E ela vai primeiro preencher ela com esses pontinhos aqui, que é uma matriz vazia. Que é igual que é feito aqui também, ó. Nessa matriz principal aqui. Aí aqui é da matriz tesouro. Depois que eu terminar de fazer essa matriz, eu vou preencher ela, né? Preencher ela falando que eu não vou usar o iterador aqui. Isso aqui que ele omite o iterador. Como nesse caso aqui também omite o iterador. Isso aqui que eu faço, ó, é quase a mesma coisa que isso aqui. Esqueci o nome dessa notação aqui. Enfim, não sei se é o nome da não é. Enfim. Aí eu dou a quantidade de tesouros, porque eu vou repetir a quantidade de vezes que eu vou iterar numa posição aleatória pela quantidade de tesouro que eu tenho, tá? E eu vou colocar sempre que eu achar um vazio. E sempre vai ser vazio, quer dizer, pelo menos nas primeiras vezes, né? Eu deveria ter colocado mais verificações aqui. Mas isso ok, tudo bem. E aí sempre que achar vazio vai colocar um tesouro e depois break e acabou. Aí depois ele retorna só uma sala de tesouro. E esse retorno aqui, ele vai vir pra cá. E aqui ele vai ter uma matriz que é uma sala de tesouro. E aí acaba, o trabalho é esse. Aí agora é o seguinte, o que eu vou fazer? Agora eu vou executar o trabalho. Então eu executar esse servidor, não prefiro executar aqui. Esse teclado também.
Então, eu executo trabalho, quer dizer, eu defino aqui, né, mas eu vou usar esses parâmetros mesmo, porque eu acho legal. E aí eu só aperto aqui, ok, é isso. E aí eu venho terminar aqui, isso aqui, ó, refaturado, ó, e esse aqui, ó, trabalhos. É basicamente isso aqui, só pra mostrar que eu não tô trapaceando, executando outro cliente. E mas sei lá, executar outro cliente é besteira também, porque o cliente não faz nada, né. Então aqui eu vou executar ele. Aí ele tá aí. Então ele tá, é porque a rede tá lenta aqui, né. Então aí, só tem o player. Olha lá, e os logs estão direitinho. Isso aqui, que droga. Eu vou só tirar essa coisa aqui pra não atrapalhar a demonstração do trabalho. Onde tá isso? Tá aqui, ó. Mas quando você vê aí, a pessoa tá direitinho. Tá com esse log aí que eu... Tá, tá aí. Só pra ficar um pouco mais transparente, né? Então aí eu peguei tesouro, o jogador 0 pegou um tesouro, eu tinha que colocar umas demonstrações aqui no jogador, pro jogador saber quantos tesouros ele pegou, pra saber a posição dele, pra saber quantos resta no jogo, pra poder saber quando é pra terminar. Eu não fiz essa parte do cliente, eu não consegui fazer, porque eu não consegui resolver nem o plano do servidor, então o cliente não mexi no resto. Agora eu vou colocar um outro cliente, vou dar só uma pausa aqui, pegar outro notebook ali. É a mesma coisa, o cenário, só pausei pra pegar um outro computador. Aí, tá informando lá. Aí o cara andou, tá lá. Eita, tá lento mesmo. Então eu tô andando com outro cara, agora eu vou andar aqui. O outro cara, ele também recebe as informações, mas eu não vou gravar a tela do outro cara. Então, olha só, se esse cara tentar pegar e eu pegar junto, vai ter o problema da rede, então. O semáforo não vai nem fazer sentido aqui, né? Mas é isso. Quem sou eu? Esse daqui é o cara, esse aqui sou eu. Ó, tipo assim, ó, viu? Agora, restam 2 pessoas na sala principal. O jogador 0 está em sala em... Quer dizer, está em... tá dizendo ali o que era pra ser dito. Então tu vê que, tipo, nessa sala aqui tudo ocorre muito bem, né? Não tem problemas aqui. Tá tudo funcionando direitinho. Onde é que é esse? Isso aqui é o roteador aqui, longe do notebook, porque quando coloca local não fica assim. Rodando dois da distância aqui. O problema é quando eu entro em portal. Eu precisava resolver isso aqui, mas eu não consegui resolver. Em alguns momentos funciona, não sei porquê. Acredito que seja por causa disso aqui. E não só isso, mas como isso aqui também. Esse camarada aqui até que eu desativei, que eu tava testando. Então vamos ver aqui. Se eu entrar aqui, vamos ver se dessa vez já funciona. Funcionou na entrada, mas na volta só Deus. Botei aqui, 7 segundos ele sai. Já foi expulso, vamos ver se ele vai conseguir voltar. Não conseguiu. Tem algumas ocasiões que isso funciona, eu não consigo entender por que isso ocorre. Eu não sei mesmo. Sabe de ajuda pra isso aqui. Deixa eu ver, vamos ver. Nossa, quem sou eu? Tá lá. Tentar entrar de novo no mesmo portal, você vê que eu consigo entrar no mesmo portal, ou seja, o cara caiu, deu problema, mas ele não ficou bloqueado ali dentro, né? Tá tudo funcionando direitinho. Só tem esse problema aí que eu não sei como resolve. Tá, e que deixa eu ver se... Claro que, sendo bem honesto, não está desativado quando eu mandei. Se isso tem a ver com aquilo. Até o cliente vai ter que voltar. Que agora é outro cenário. Tá. Vamos ver. Tá com lag. É a rede aqui, a rede é muito boa, né? Voltou aí, ó. Curioso. Isso tem a ver com essas questões ali de tempo definido, mas eu realmente não entendo. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Não sei porquê. Parece que agora tá funcionando sempre. Vamos tentar mais uma outra vez. Vou tentar até com outro cliente pra ver se não vai dar problema. O outro cliente tá funcionando. Deixa eu atualizar aqui pra ver aqui, ó. O cara não tá aqui porque ele tá lá dentro da outra sala. Eu tô se movendo, o servidor tá mostrando. Nossa, eu acho que eu consertei. Eita, que louco. Caraca. Que maneiro, cara. Consertei e mandei trabalho com problema. Que isso, maluco. Que parada, hein? Puta que pariu. Desculpa a palavrão. É porque eu consertei e... Enfim, é a vida. Caraca, eu não acredito nisso. Não acredito nessa vida. Deu problema. Vamos ver. Então é isso. Olha lá, expulsou o cara. Não, voltou? Não, tá só mostrando só o outro player. Esse daqui que sou eu, né? Eu não consigo, tá vendo? Enviar mais nada. Algum problema que tá ocorrendo, eu não sei o que é.
Enfim, é isso. Ó, esse aqui eu tô mexendo com outro camaradinha ali. Aí o outro camarada agora não consegue mandar nada pro servidor. O servidor, tipo, para de ouvir. E eu não sei como resolve isso. Ai, ai. É isso. É alguma coisa relacionada àquela parada ali. E eu não sei como exatamente resolve aquilo. Mas enfim, tá aí, demonstração. E é isso.